Antes dos czares, antes da cruz dourada das catedrais, antes mesmo das crônicas escritas, havia apenas espírito. Na vasta terra russa, moldada por florestas intermináveis, rios profundos e invernos ferozes, o divino se manifestava em cada árvore, em cada fonte, em cada trovão. Os povos eslavos não viam os deuses como distantes, mas como forças vivas, entrelaçadas à própria essência da vida. Seus nomes ecoavam nas aldeias muito antes da chegada do cristianismo, muito antes do império, quando a natureza era a grande mestra e os deuses guiavam a ordem do mundo. Esta é a história esquecida, as raízes divinas da Rússia. Entre os deuses, Perun era o mais temido e reverenciado. Deus do trovão, da guerra e da justiça, ele era visto como o guardião supremo dos eslavos orientais. Armado com machados de pedra ou relâmpagos flamejantes, ele protegia os guerreiros em batalha e assegurava a ordem do mundo contra as forças do caos. Seu culto tinha raízes profundas entre as tribos eslavas e acredita-se que até mesmo o príncipe Vladimir de Kiev erigiu estátuas em sua homenagem antes da conversão ao cristianismo. Apenas um Deus distante. Seu trovão era ouvido como a própria voz dos céus, lembrando o povo de sua força e vigilância. Se Perun representava os céus e a ordem, Veles governava as profundezas da terra, o submundo, os rebanhos e a riqueza. Considerado um deus da magia e dos mortos, Veles era visto como a ponte entre o mundo dos vivos e o invisível. Muitas vezes retratado como uma figura ligada a animais, especialmente serpentes e ursos, ele encarnava a selvageria e o mistério. O eterno conflito entre Perun e Veles simbolizava a luta cósmica entre ordem e caos, céu e terra, vida e morte. Uma narrativa central para os povos eslavos antigos. Os camponeses invocavam Veles para proteger seus animais, suas colheitas e para garantir prosperidade, oferecendo-lhe orações e sacrifícios rituais. Entre os deuses, Mokosh era uma das figuras mais próximas da vida cotidiana. Deusa da fertilidade, das mulheres e do trabalho manual, ela era vista como a protetora das colheitas e das famílias. Suas origens podem ser rastreadas até antigas tradições indo-europeias, que reverenciavam o princípio feminino como fonte da vida. Os rituais em sua honra eram realizados no outono, pedindo abundância, saúde e proteção para os lares. Para as mulheres, Mokosh era um guia espiritual, protetora das mães, das parturientes e até dos trabalhos de fiação e tecelagem, símbolos da vida que se desenrola como um fio. Hod é lembrado como o ancestral primordial, o Deus que deu origem ao cosmos e às primeiras linhagens humanas. Seu nome está ligado à palavra Hod, família, nascimento. E por isso ele era considerado o espírito que unia gerações, o elo entre os vivos e os antepassados. Muitas tradições populares eslavas viam Hod não apenas como criador, mas também como aquele que distribuía destinos, guiando a vida desde o nascimento até a morte. O culto a Hod estava fortemente ligado à ancestralidade, ao respeito pelos que vieram antes e à certeza de que os mortos continuavam presentes na vida da comunidade. Entre rios e lagos surgia a figura misteriosa da Rusalka, espírito feminino ligado à água. Retratada como uma mulher pálida e bela, de cabelos longos e olhos enigmáticos, ela podia tanto encantar como assustar. Algumas tradições diziam que as Rusalki eram almas de jovens mulheres que morreram tragicamente e que retornavam para assombrar as margens dos rios. Outras crenças as viam como espíritos da fertilidade, trazendo umidade e garantindo a fertilidade da terra. A Rusalka simboliza a ambiguidade da natureza, capaz de nutrir a vida, mas também de arrastá-la para as profundezas.
Para além dos grandes deuses, os russos antigos também acreditavam em espíritos menores que faziam parte da vida diária. O domovoi era o mais próximo de todos, o protetor da casa. Invisível, mas sempre presente, ele cuidava do fogo, dos animais domésticos e da harmonia da família. No entanto, se fosse desrespeitado, podia se tornar travesso ou até hostil. O povo costumava deixar pequenas oferendas de pão ou leite para agradá-lo, garantindo que o lar permanecesse em paz. Essa crença revela como a espiritualidade russa estava profundamente entrelaçada ao cotidiano, do campo ao lar. E nas florestas escuras vivia o enigmático Leshi, senhor das árvores e animais selvagens, capaz de guiar ou perder viajantes. Esses espíritos não eram mitos distantes. Eles estavam em cada momento do dia, lembrando que o invisível caminhava lado a lado com os mortais. Com o tempo, os povos da estepe trouxeram novas divindades e crenças. O contato com tribos fino-úgricas e túrquicas introduziu espíritos do vento, do fogo e do sol. Na confluência dessas culturas, a espiritualidade russa se tornou uma tapeçaria complexa, onde deuses, espíritos e ancestrais compartilhavam o mesmo mundo. No século X, com o batismo do príncipe Vladimir em Kiev, a Rússia foi oficialmente cristianizada. As igrejas ergueram cúpulas douradas para rivalizar com os bosques sagrados, e a cruz substituiu os ídolos de madeira. Mas as antigas crenças não desapareceram. Elas se entrelaçaram ao cristianismo ortodoxo. Perun se transformou em ecos de São Elias, o santo que controla trovões. Mokosh sobreviveu como a Virgem Maria em tradições populares, e os espíritos da floresta e da casa continuaram vivos no imaginário camponês, coexistindo com santos e anjos. O paganismo eslavo não foi destruído, foi absorvido, reinventado e preservado nas raízes da fé russa. Nas estepes do sul, a conexão com os antepassados era profunda. Acreditava-se que os mortos nunca partiam de fato, mas guiavam os vivos, observando-os dos reinos invisíveis. Rituais de fogo, oferendas de pão e mel, eram feitos para garantir sua proteção. A alma da Rússia não era apenas feita de deuses, mas da memória eterna dos que vieram antes. E assim, das florestas geladas do norte às estepes sem fim do sul, o divino na Rússia antiga pulsava em cada sopro do vento, em cada trovão, em cada colheita. Esses deuses e espíritos não eram apenas personagens de lendas esquecidas, eram forças vivas que moldaram reis e aldeias, camponeses e guerreiros. Antes da cruz, antes do império, havia um mundo espiritual vasto, profundo e misterioso. Um mundo que ensinava equilíbrio, respeito pela natureza, honra aos ancestrais e reverência ao invisível. Hoje, ao recuperar essas raízes divinas, não estamos apenas lembrando histórias. Estamos redescobrindo a alma ancestral da Rússia, uma alma onde o sagrado nunca desapareceu, apenas esperou para ser ouvido novamente. Se essa jornada pelas raízes divinas da Rússia lhe trouxe algo novo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder as próximas histórias sobre espiritualidade e civilizações antigas.